Oi pra você, aqui é a Prica Espírita e hoje a gente vai finalizar nossa playlist do Setembro Amarelo com chave de ouro, porque falaremos sobre As Vantagens de Ser Invisível, que é um dos meus filmes favoritos da vida. É um filme lindo, emocionante, muito sensível e com certeza, se você não assistiu ainda, vale muito a pena assistir. E a gente vai descobrir o porquê agora. As Vantagens de Ser Invisível é baseado num livro do mesmo nome, que foi escrito por Stephen Chbosky, que, coincidentemente ou não, foi a mesma pessoa que dirigiu o filme. Então, era um projeto muito especial para ele. Ele mesmo fez questão de encabeçar esse projeto dirigindo, porque ele queria que ficasse exatamente do jeito que ele gostaria, com todos os detalhes dentro do possível, né, de uma adaptação, para que ficasse o mais perfeito possível. Esse filme estreou em 2012 e tem como parte do elenco Emma Watson, Logan Lerman e Ezra Miller. Dear friend, I haven't really talked to anyone outside of my family all summer, but tomorrow is my first day. Aqui a gente encontra o Charlie, que é um garoto solitário e muito sensível, e ele tá no primeiro ano da escola, ou seja, ele tá numa fase de adaptação numa escola nova, onde a irmã dele já era veterana nessa escola, mas ele, por sua vez, vai tentando se adaptar nessa escola nova, né, com todas as dificuldades de ser um menino solitário, sensível e até meio diferentão. Aos poucos a gente vai descobrindo que Charlie perdeu o melhor amigo para o suicídio, e isso faz com que ele seja ainda mais solitário, ainda mais melancólico. Até que em um determinado momento, Charlie encontra Patrick, que também é um menino meio desajustado na escola, mas que é mais descolado e mais diferentão. E eles acabam engatando ali uma amizade juntos. E em um determinado momento, o Patrick também apresenta o Charlie para sua turma, também de meninos extremamente desajustados e diferentões e descolados, né? Muito rapidamente, Charlie adere a essa turma, né? E é muito querido por toda a turma, muito bem recebido, especialmente quando Sam, que é a meia-irmã do Patrick, descobre que Charlie havia perdido seu melhor amigo para um suicídio, né? É quando eles decidem brindar ao Charlie e lhe concedem o apelido de Wallflower, que seria alguém ali meio invisível, alguém que presencia muitas coisas e não fala nada. E esse apelidozinho, Wallflower, tem muito a ver com o mote do filme, o plot do filme, né? O que move ali o Charlie, e aos poucos a gente vai descobrindo o que tinha acontecido mais profundamente com ele, no sentido de ser um cara que absorve muito as coisas e não externaliza. Então, aos poucos isso vai começando a fazer sentido de acordo com as coisas que ele vai vivendo, as coisas que ele vai vendo e as coisas que ele não vai falando, né? As coisas que ele vai guardando, né? Em muitos momentos, quando ele presencia algumas coisas que ele não deveria ter presenciado, tanto no livro quanto no filme, as pessoas chegam para ele e falam: esse é o nosso segredinho, né? E essa frase faz com que ele gatilhe para uma lembrança do passado, né? Flashes dessa lembrança de algo que aconteceu com ele muito importante, que no futuro, no filme, a gente vai entender perfeitamente o que é que de fato levou Charlie para esses momentos meio que de alucinação, digamos assim, né? E esse filme é incrível justamente por abordar temas como o bullying, como o suicídio, como a solidão, como o abuso às mulheres, né? O machismo, especialmente por se tratar de uma história ali por volta dos anos 80. Então também tem alguns temas como as drogas, que são muito presentes naquela época, né? Para a cultura daquela época, para a sociedade, para o jovem daquela época, era algo muito mais real, especialmente se tratando de Estados Unidos e Europa, né? Outras culturas que não são necessariamente Brasil, a gente vê que eles têm essa relação muito mais forte com os alucinógenos, enfim, tem várias cenas interessantes até com essa questão. Enfim, é um filme que trata de inúmeros assuntos e muito ricos, né, de forma muito bonita, muito delicada, ao mesmo tempo
que traz todos esses assuntos para uma certa ingenuidade da adolescência, de ser a primeira vez que você está lidando com muitas questões e especialmente com as suas próprias emoções. Então acredito que é um filme que vale muito a pena assistir, e assistir procurando fazer esse gancho com a doutrina, que é o que a gente vai fazer agora. E a primeira coisa que a gente deve destacar aqui é sobre a personalidade amorosa de Charlie, né? Especialmente para uma pessoa como ele, um jovem como ele, né? Um adolescente como ele, que passou pelas coisas que ele passou, que continua tendo, externalizando amorosidade, uma bondade, uma empatia muito grande pelas outras pessoas, e que são características muito fortes, muito presentes dele, essa sensibilidade muito grande que ele tem com todos ao redor, né, de perceber todas as pessoas, de sentir as pessoas, de respeitar a individualidade de cada pessoa, né, independente do que tenha acontecido com ele, ele continua sendo esse cara. Talvez o grande defeito do Charlie seja justamente sempre colocar o outro acima dele, né, sempre privilegiar os sentimentos das outras pessoas em detrimento dos dele próprio, como em um determinado momento do filme é citado para ele, é questionado para ele essa atitude. Então, eu acho que são questões, né, que a gente vai resolvendo ao longo da vida, entendendo como balancear o fato de você ser uma pessoa empática, carismática, fraterna, amorosa, bondosa, e ao mesmo tempo não deixar que as outras pessoas se sobreponham a você, né? São coisas totalmente diferentes. Mas esse aspecto eu acho muito bonito de falar, de relembrar. E eu acho que é um ponto extremamente positivo dentro dessa história, que mostra pra gente que não necessariamente o fato de algo muito marcante, muito difícil ter acontecido com a gente é motivo pra gente pegar isso pro resto da nossa vida e colocar como desculpa, ou o que quer que seja, como um grande motivo para explicar determinados comportamentos destrutivos da nossa parte. Outra coisa que eu acho muito legal destacar também é o acolhimento de Patrick e Sam ao Charlie, né, que o convidaram para sua turma. Eu acho que esse acolhimento fez toda a diferença para a vida do Charlie, especialmente mais ali no terceiro ato. A gente vai entender o quanto que ele realmente precisava desses amigos. Na verdade, todo mundo precisa de amigos, né? Mas o quanto ele, para o psiquismo, para o momento que ele estava vivendo, as coisas que ele estava vivendo, que ele estava passando, o quanto que esses amigos foram de extrema importância na vida dele. Então, foi muito massa ver que essas duas pessoas completamente aleatórias na escola deram essa chance para que ele se enturmasse e para conhecê-lo, para que ele participasse das coisas, das comemorações, dos rolês da turma. E acho que falta mais isso, né? Falta a gente realmente dar uma oportunidade para outras pessoas em determinados momentos da vida. Especialmente na adolescência, né, que são momentos onde a gente acaba se fechando muito mais para pessoas, para conhecer pessoas novas, fazer coisas diferentes. E especialmente quando a gente encontra alguém que é tão diferente da gente e que aparenta um comportamento que não é tão comum, que não é dito normal, como era o caso de Charlie, né? Ele era uma pessoa visivelmente diferente, não só pela sua sensibilidade, mas por outras questões também. E a maioria das vezes a gente acaba meio que fazendo um movimento de se afastar dessas pessoas, ao invés de acolhê-las e ficar mais perto, né? As pessoas, eu sempre costumo dizer que as pessoas que têm algum tipo de transtorno mental, como é o caso do Charlie, elas são automaticamente colocadas em caixinhas de pessoas indesejáveis, né? Pessoas que causam problemas, pessoas que a maioria das pessoas não querem estar perto delas, porque elas são verdadeiras bombas de relógio. Não que não possa acontecer de fato, como é o caso do próprio Charlie no filme, chega um momento que, de tanto ele passar pelas mesmas situações, em diferentes momentos ele explode, né? Era como se ele tivesse ali esperando o pavio chegar até lá em cima para realmente explodir a bomba. O que no caso dele era muito plausível que realmente fosse acontecer, porque ele estava acumulando muitas coisas de muitos anos, de muito tempo.
e uma hora essa conta ia bater, né? Ia chegar. Mas eu acredito que a gente precisa realmente entender, né, que o caso do Charlie é extremamente comum, principalmente na sociedade em que a gente vive. Quase todas as pessoas têm transtornos mentais atualmente pelo ritmo que a gente vive, pela quantidade de coisas que a gente consome, que a gente faz. Então, a gente precisa ser um pouco mais sincero nas nossas relações, nas nossas vivências, no nosso dia a dia, para poder até a gente não cair nessa hipocrisia de querer dizer que o outro é doente e eu sou extremamente saudável e não vou ficar perto de você porque você é uma pessoa que, ai meu Deus, você é imprevisível, você vem com coisas absurdas, você vem com esses pensamentos estranhos. E acredito que, para finalizar o papo, a gente precisa ser mais empático com essas pessoas também, inseri-las no nosso dia a dia, na nossa vida, sempre procurando ajudá-las. Às vezes, simplesmente ouvir já é um grande acolhimento. E a gente vê que ouvir é a especialidade do Charlie na história, né? As pessoas sempre chegam perto dele para, por incrível que pareça, falar. E ele é justamente essa pessoa que é essa caixinha, esse depositário de inúmeras informações de tantas pessoas. Então, talvez fique aqui o questionamento, né? Por que será que as pessoas que têm algum tipo de sensibilidade maior ou de algum transtorno mental, né? Considerado um transtorno mental, por que será que essas pessoas estão explodindo tanto? Será que elas estão ouvindo demais os outros e não estão sendo ouvidas? Fica aqui o questionamento, coloca aqui nos comentários o que você acha sobre isso. E por fim, mas não menos importante, acho que é legal de comentar aqui os abusos que tanto a Sam quanto a irmã do Charlie passam na história, né? Diante dos seus respectivos namorados, ficantes, enfim. E os espíritos esclarecem pra gente que essa questão dessa dominação, dessa subjugação masculina sobre o feminino, sobre as mulheres, se dá por conta de um certo atraso moral, um atrasinho ali básico da parte das pessoas, dos homens, né, dos caras, que acreditam que a sua força, né, a força bruta é muito maior, muito mais forte para se imporem diante das mulheres. Então, os espíritos falam mais ou menos assim, que isso seria uma característica muito presente em homens, né, em pessoas que ainda sejam extremamente animalizadas, né? Ou seja, pessoas que ainda não tenham uma intelectualidade muito desenvolvida, o que até faz sentido se a gente para pra pensar, o que faz todo sentido, pra falar a verdade, quando a gente para pra pensar no próprio Charlie, que é um cara que tem uma intelectualidade extremamente alta, extremamente desenvolvida. Você vê o tempo inteiro ele produzindo, escrevendo, lendo muito, ouvindo muita música. Como ele trata a pessoa que ele quer se envolver, né? Totalmente diferente do padrão do que os outros caras tratavam as meninas, as mulheres dentro da história, né? Enfim, esse é um longo assunto, que se a gente fosse falar sobre isso, a gente ia passar o resto do dia aqui falando, mas acho legal a gente pontuar aqui e trazer essa reflexão que foi escrita, né, trazida pelos espíritos há tanto tempo e que se faz ainda tão presente, infelizmente, né, para a infelicidade das mulheres. A gente ainda tem que ficar batendo nessa tecla todo o tempo com relação ao machismo, aos maus tratos, enfim, todo tipo de abusos cometidos pelos homens para subjugar nós mulheres. E é isso, muitos pontos legais sobre esse filme. Eu falaria muito mais pra vocês, mas eu já tô com medo que fique imenso esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ficar. Espero que vocês tenham curtido essa minissérie do Setembro Amarelo. São temas interessantes, importantíssimos, indispensáveis, que a gente precisa sempre conversar, sempre tocar nesse ponto. Espero que eu consiga fazer isso bem mais vezes aqui. Enfim, foi muito massa passar esse mês de amarelo junto com vocês, refletindo sobre esses temas. E, como sempre, a gente se encontra na próxima série, que vai estar muito legal também. Espero que vocês curtam. E é isto. Se você não está inscrito, inscrita, se inscreva,
curta, compartilhe para apoiar o nosso projeto, para que esse projeto chegue para muito mais pessoas. Vamos compartilhar a doutrina de uma forma diferente, né? Vamos estudar de um jeito diferente. Vamos trazer mais os jovens para esse movimento espírita maravilhoso. E é isso. A gente se encontra na próxima e até lá.